Tudo bem, Rodrigo? Tranquilo. Esse seu ano, dá para dizer que ele foi bem, né, dividido assim. No São Paulo você não teve grandes alegrias, não teve conquistas. Em compensação pela seleção, né? Você acabou sendo o campeão olímpico, né? Vocês entraram para a história, porque foi a primeira medalha de ouro do Brasil. Independente do que vai acontecer com o São Paulo nessas 3 últimas rodadas, o seu ano você vai festejar bem a passagem de ano. É um ano inesquecível para você. É difícil a gente falar sobre isso, né? Porque eu penso sempre coletivamente, mas eu não posso deixar de ressaltar esse ano. Acredito que o melhor ano da minha carreira, de muitas alegrias, principalmente pela conquista na Olimpíadas, convocações para a seleção. Acho que, pessoalmente, estou muito satisfeito com o meu ano, minhas atuações, mas coletivamente bastante frustrado. Não foi um ano que eu gostaria. Infelizmente, depois da Libertadores, que conseguimos fazer uma boa campanha, não conseguimos dar uma sequência no Brasileiro. Perdemos todas as chances que tivemos em chegar no G6, mas acredito que a gente precisa refletir bastante para que a gente possa ter um ano de 2017 muito melhor, porque o São Paulo não pode passar por uma situação que vive. São Paulo tem que estar brigando por títulos. Infelizmente, esse ano a gente não conseguiu nada disso. E também imagino que você festeja bastante o fato que teve um momento da sua carreira que foi feita a opção de você ficar jogando como zagueiro, né? Você jogava como volante, lateral, enfim, você era o polivalente que acabou tomando a decisão de virar zagueiro. Virando zagueiro, voltando, você foi campeão olímpico e está sendo convocado para essa seleção brasileira que está numa retomada maravilhosa. Bendita escolha essa, né? Quero ser zagueiro. Eu sempre tive esse objetivo, cara. Desde quando eu subi pro profissional, claro que foi uma alegria muito grande, em 2011, quando eu subi, mas não completa, porque eu gostaria de subir de zagueiro. Mas acredito que isso aí me ajudou bastante também. Aprendi a jogar de volante e hoje no futebol, jogadores que jogam em mais de uma posição são valorizados. Mas fico feliz de ter me firmado na posição onde eu me formei, que foi de zagueiro, onde eu me sinto bem em jogar. E graças a Deus eu venho fazendo um bom papel na zaga, onde eu gosto de jogar. Rodrigo, vou te fazer 2 perguntas. A primeira, e essa é inevitável, como disse o Marco, né, coletivamente não foi um bom ano, mas pessoalmente um ótimo ano. E isso suscita sempre a possibilidade da sua saída, porque você e o Cueva talvez sejam os 2 jogadores com maior mercado internacional desse atual elenco. Você abre essa possibilidade novamente de sair nessa próxima janela? Existe essa possibilidade? Olha, é difícil a gente falar disso porque eu não tenho nenhuma proposta concreta, nada oficial. Sempre deixei claro que o meu objetivo é jogar na Europa um dia. Se vai acontecer agora no começo do ano, nessa janela, ou no meio do ano, ou daqui 1 ano, 2 anos, é difícil a gente prever, né? Mas eu procuro trabalhar da mesma forma, me dedicando e esperando as oportunidades. E quando aparecer, eu vou avaliar da melhor forma, se for algo bom, algo que vai ser produtivo para a minha carreira. A longo prazo, que eu vou crescer, eu vou ter uma oportunidade de ir para uma grande equipe, que eu possa me valorizar ainda mais e aprender, crescer como jogador, pode ter certeza que eu vou avaliar bem para decidir. Outra coisa, a gente viu o Kardec aí, e o nome do Kardec foi citado muitas vezes no segundo semestre. Toda vez que vocês vinham falar com jogadores ou até a comissão técnica vinham falar a respeito da campanha irregular, sempre se citava, mas saiu o Ganso, saiu o Caleri, saiu o Kardec. Você tem convicção que essa irregularidade do São Paulo no segundo semestre foi por conta dessas saídas? Eu acredito que uma das possibilidades, né? Não pode colocar tudo nisso, porque veio os jogadores... mas a gente, depois que a gente saiu da Libertadores, que na minha opinião
A gente se iludiu com a campanha que a gente fez. A gente foi entre trancos e barrancos, fizemos bons jogos, acredito. A gente não pode também tirar nossos méritos. Teve jogos importantes que conseguimos vencer, contra o River. Os 2 jogos foram muito bons. Contra o Toluca, acredito que o primeiro. Atlético Mineiro, conseguimos fazer um jogo bom também. Acredito que o Atlético Nacional lá, o primeiro tempo também, um jogo bom. Mas foi uma ilusão para nós, porque depois disso a gente ficou numa situação muito difícil no Campeonato Brasileiro, não conseguimos ter uma retomada imediata, e isso fez com que a gente sofresse até algumas rodadas atrás. Mas claro que a gente gostaria de contar com esses jogadores até o final, né? Que são jogadores de muita qualidade, Kardec, Caleri, Ganso, jogadores que saíram e que faz muita falta para qualquer equipe. Mas tenho certeza que a diretoria está correndo para trazer reforços, jogadores que possam acrescentar muito para o nosso elenco e que 2017 seja um ano de muitas alegrias para nós e para toda a torcida. Rodrigo, como manter a motivação do elenco inteiro para essas próximas 3 rodadas? A dignidade de cada um. Terminar um ano digno, com o maior pontos possível. Eu acho que isso aí é o objetivo. Cada um sabe que vem devendo nesse ano, que a equipe coletivamente não consegue emplacar, não consegue fazer mais de 2, 3 vitórias consecutivas, e isso é algo que não pode acontecer numa equipe grande como São Paulo. Então, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é correr, se dedicar e ganhar esses últimos 3 jogos. Tudo bem, Rodrigo? O Ricardo Gomes vem falando, né, seguidamente, que muitos jogadores podem render mais. Você mesmo acabou de falar isso. Que tipo de reforço que você acha que São Paulo precisa para o ano que vem, até pelos anos que você já tem aqui no clube? O que está faltando exatamente para o São Paulo retomar aquele ciclo de vitórias, de títulos? Olha, é difícil a gente falar em questão de reforço, de qual jogador, quem, porque é uma questão muito diretiva. A gente espera que o elenco seja reforçado, tragam jogadores experientes que possam acrescentar bastante para o nosso elenco, tanto em qualidade como acredito, coletivamente. Acho que isso aí é a grande dificuldade do nosso elenco. Em muitos momentos difíceis a gente se uniu, mas em muitos momentos a gente não conseguiu ter essa união para a gente conseguir sair das situações difíceis. E acredito que ontem foi a prova do ano que a gente teve. Um jogo controlado em alguns momentos, mas em alguns momentos um time muito, muito espaçado, que coletivamente não se ajudou, e por isso a gente vem passando por dificuldades nesse ano. Rodrigo, entrevistei o Marco Aurélio Cunha ontem rapidinho, ele disse que o São Paulo, isso não é segredo, que o São Paulo quer renovar o seu contrato, enfim, por tudo que você fez nessa temporada. Como é que estão as conversas com relação a isso? Você quer continuar no São Paulo em 2017? Então, eu tive uma conversa com o Marco junto com o meu empresário antes do jogo, eu acho, contra o Fluminense. Depois fui para a seleção, o Marco combinou de se reunir com o meu empresário, mas ainda não houve essa conversa. Estamos esperando o São Paulo entrar em contato, conversar com a gente, primeiramente com o meu empresário, para o meu empresário passar tudo para mim. E a gente vai analisar uma coisa boa para as duas partes, e a gente vai ver o que a gente decide. Uma outra pergunta, de novo com relação a reforços. Marco Aurélio disse ontem também que o São Paulo, no momento, não procura jogadores para o setor defensivo, que só vai procurar jogadores para este setor caso você saia do clube. Mas independente de você sair ou não, você acha que o São Paulo precisa dar uma olhada no mercado para trazer jogadores deste setor? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem jogadores de muita qualidade. Temos o Douglas, o Maico que vem jogando, o Lianco que vem surgindo, o Lucão que joga em qualquer time, o Lugano. Então, acredito que ali a gente está bem servido. Não tem necessidade nenhuma, se caso eu venha sair, contratar outro jogador. Tenho certeza que a função ali vai estar bem
está bem, com jogadores de muita qualidade. Tenho certeza que quem entrar para jogar dá conta do recado. Rodrigo, as chances para conseguir a vaga para a Copa Libertadores do ano que vem são apenas matemáticas, né? Com esse empate de ontem ficou mais difícil conquistar essa vaga. Caso o São Paulo não consiga essa vaga, isso pode pesar no seu futuro? Você vai analisar o fato do São Paulo não jogar a Libertadores? Eu acho que ficou praticamente impossível, né? Essa é a realidade. A gente tem mais 3 jogos, a gente está a 7 pontos do Atlético Paranaense, acredito, e a gente tem 9 pontos, então, para somar. Então, eu acho que praticamente descartamos essa hipótese de a gente ir para a Libertadores. Mas isso aí não influencia em nada. Claro que a Libertadores tem um grande peso aqui para o São Paulo, pela história que tem, disputar sempre a Libertadores, em vencer, ser um time muito forte. Mas tem outras competições muito importantes, que é o Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista e outros campeonatos, e o mais importante é ter um elenco forte, qualificado, para que a gente possa brigar em todas as frentes e conseguir vencer um título que faz muito tempo o São Paulo não ganha. Ô Rodrigo, tem 2 coisas que você disse que eu queria que você detalhasse um pouquinho, talvez uma tenha a ver com a outra, né? A questão da ilusão com a Libertadores, como é que funciona na prática? Os jogadores achavam que tudo ia se resolver sozinho, a diretoria achou que o time era muito bom e não buscou peças de reposição à altura, e o exemplo que você deu do jogo do Grêmio, né? Às vezes a falta de união, da coletividade, é uma questão tática ou é uma questão de um jogador correr pelo companheiro também? A questão da ilusão, eu digo porque naquele momento a gente só pensava na Libertadores. A Libertadores era o objetivo nosso para a gente vencer. A gente tinha grandes chances, isso é claro. A gente cresceu na competição, mas a gente deixou de lado o Campeonato Brasileiro. E isso é algo que a gente pagou agora no final. Porque é uma competição muito difícil, onde só tem times bons, e a gente não conseguiu se encontrar no campeonato. Então, eu acredito que para você disputar uma competição como a Libertadores, tendo um brasileiro muito difícil, você tem que ter um planejamento muito bom, um elenco muito forte, grande e qualificado, para você conseguir ter os 2 caminhos iguais, para você não deixar de lado uma competição. Então, eu acredito que isso aí fez com que a equipe brigasse até o final por esse risco de rebaixamento. A outra? O jogo de ontem também é um exemplo. Como é essa falta de união? Eu acredito que é o exemplo do meio do ano para cá, de como o nosso ano foi. Tirando o primeiro semestre com a Libertadores, o time em alguns jogos fazendo boas partidas, mas acredito que do segundo semestre para cá a gente não conseguiu se encontrar. Em muitos momentos a gente não conseguiu jogar como time, jogar como a gente precisava. Perdemos jogadores referências na frente, então em alguns momentos o que a gente precisava mais era o time junto, unido, para que a gente possa vencer os jogos. E em alguns momentos a gente deixou a desejar isso. Eu acho que ontem isso foi a prova. A gente ganhando o jogo, não tivemos um controle do jogo, muitas vezes a gente se defendendo de uma forma, eu acho que não muito correta, muitas vezes os jogadores na frente da linha da bola, o ataque do Grêmio nos atacando e muitos jogadores mal posicionados na frente e o time desorganizado, e foi o que aconteceu. A gente acabou tomando um gol por uma bobeira nossa e fez com que a gente perdesse a oportunidade de sonhar um pouco além, né? Mas acredito que isso aí é uma reflexão para a gente fazer, e eu falei isso depois, né, na hora que acabou o jogo. Cada um tem que refletir para que 2017 seja diferente, porque a gente vive um momento muito difícil hoje e 2017 não pode ser igual, porque a gente está num time grande e a gente precisa focar para que a gente possa voltar a ganhar títulos. Rodrigo, quando você subiu para o principal, você se imaginava, talvez com essa idade, já na Europa, e isso de repente te dá algum tipo de incômodo porque você ainda não foi?
Não, eu acredito que a melhor decisão da minha vida foi não ter saído em 2015. Essa foi a realidade. Aconteceu tudo aquilo, eu me mantive forte, focado num objetivo que era Olimpíadas, e graças a Deus eu, com muita tranquilidade, com a ajuda dos meus familiares, do meu irmão, de todas as pessoas que me dão todo o suporte, eu tomei a decisão em retornar para São Paulo, para minha casa, onde eu me sinto bem, me sinto confortável, voltei a jogar em alto nível e acredito que agora em 2016 vivo um dos meus melhores momentos da minha vida, da minha carreira, ganhando a Olimpíadas, indo para a seleção principal. Claro que um pouco frustrado pelo ano que a gente teve coletivamente. Eu procuro sempre frisar isso, que o meu objetivo é sempre querer vencer, e para vencer você precisa pensar no coletivo. Infelizmente esse ano não foi bom para nós, São Paulo, mas não tenho o que reclamar. Tenho certeza que no momento certo as coisas vão acontecer para mim. O meu sonho vai se realizar em jogar na Europa, mas eu não tenho pressa disso. Pelo contrário, vou continuar trabalhando da mesma forma, me dedicando, que a oportunidade na hora certa vai aparecer. E eu queria que você comentasse como é que foi essa primeira experiência com o Tite. Os jogadores sempre comentam que ele tem uma maneira de tratar o jogador do lado humano, não só dentro como fora de campo. Como é que foi isso para você? Muito bacana, uma experiência única para mim. Procurei aproveitar a cada momento, aprender, tirar bastante dúvidas. É um excelente treinador, um cara que eu não tinha ainda convivido com ele, mas o pouco tempo que convivi, pode ter certeza que o admiro ainda mais, e a gente está vendo o que ele vem fazendo pela seleção e a gente fica feliz. Espero que ele possa ter ainda mais sucesso com a seleção e que a gente possa conseguir vencer o quanto mais jogos possível, e que eu possa estar cada vez mais dentro desse elenco. Para isso eu vou procurar trabalhar bastante, me dedicar, que tenho certeza que as oportunidades vão aparecer. Rodrigo, você estava falando da prova, do exemplo do jogo de ontem, que mostra como é que foi o ano do São Paulo, desorganização, jogadores à frente da linha da bola. Isso é um problema tático de organização, ou, como o companheiro falou, ou é problema de falta de comprometimento? Eu acho que é falta de comprometimento. A gente treina, o treinador pede para nós recompor, todo mundo se ajudar. Em alguns momentos a gente entende que no momento do jogo ali, às vezes um desgaste muito grande, mas eu acredito que cada um tem que ter a sua reflexão e saber que para um time vencer, todo mundo tem que correr, todo mundo tem que se dedicar. Em muitos jogos aconteceu isso, da equipe não recompor da forma que precisa, se ajudar da forma que precisa, e por isso que a gente vive esse momento tão difícil. A respeito do teu futuro, saiu na imprensa esses dias que você recusou uma proposta do Zenit, da Rússia. É verdade ou não? E quando você fala em time grande, um time que te valorize, que tipo de mercado que você pensa da Europa que contemplaria esse perfil? Então, eu não tive nenhuma proposta oficial. Eu soube pela internet, pelas notícias, mas não teve nada concreto. Acredito que até o Marco falou que não houve nenhuma proposta para o São Paulo e nada chegou para o meu empresário também. Questão de mercado, eu gosto bastante do futebol espanhol, italiano, inglês. Mais importante é você ir para uma equipe onde você possa mostrar seu futebol, onde seu futebol se encaixa. E se caso aparecer alguma proposta de algum clube, eu vou analisar tudo isso, aonde o meu futebol se encaixa, aonde eu posso crescer como jogador, como atleta, porque eu acho que isso é muito importante para mim. Eu penso em jogar na Europa, mas eu não vou sair para um centro aonde eu não gosto e aonde o meu futebol não se encaixa. Pelo contrário, eu tenho aqui, estou no São Paulo, um grande clube, para mim sair para um clube ou um centro onde eu não vou conseguir me valorizar e eu não vou conseguir mostrar todo o meu potencial. Eu prefiro ficar aqui no meu clube, onde é a minha casa, onde eu me sinto bem. Então, eu quero
Quero que as coisas aconteçam naturalmente. Se for para ser, vai ser. Então, para isso eu preciso continuar trabalhando da mesma forma. Rodrigo, por tudo que a gente conversou durante essa entrevista e durante o ano, está muito claro que o São Paulo deixou a desejar. E um time do tamanho do São Paulo, com a estrutura que tem, não pode passar um ano desse. Te surpreenderia muito se para o ano que vem a gente chegasse aqui em janeiro e houvesse uma mudança muito grande, radical mesmo, do elenco do São Paulo, a saída de muitos jogadores? Não. Eu acho que a diretoria tem todo o direito de fazer isso, pelo ano que nós fizemos. E acredito que cada jogador sabe disso. Temos 3 jogos para acabar o Brasileiro. São 3 jogos para cada jogador mostrar para a diretoria que tem condições de permanecer no ano que vem. E se a diretoria resolver fazer uma limpa geral, uma reestruturação completa, eu acredito que a gente não pode falar nada, porque eles estão no direito deles pelo ano que a gente fez. Um ano muito difícil, brigando em grande parte do campeonato lá embaixo da tabela. Então eu acho que a gente não tem o direito de falar nada. Muito obrigado, Rodrigo. Fechamos aqui a entrevista coletiva com o zagueiro do São Paulo, campeão olímpico.